Com essa leitura eu quero dividir uma palavra com os irmãos a respeito da vontade soberana do Senhor. E quando nós lemos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a gente se depara com a soberania de Deus em todo o tempo. Desde lá do jardim, com a queda do homem, até Apocalipse, a gente percebe a soberania, a vontade soberana de Deus, ela se expressando a todo tempo. Ainda que nós sabemos que todo o Evangelho e todo o Antigo Testamento, homens e mulheres foram tremendamente usados por Deus. A gente pode citar aí homens que são referências até hoje, como Jacó, como Abraão, como Moisés, como Davi, como Salomão, mas homens que, apesar de toda essa expressão e de toda a intimidade que aqueles homens tinham e nutriam com Deus, eram homens imperfeitos. E mostraram e demonstraram ao longo de suas vidas suas imperfeições. Mas a vontade soberana de Deus sempre prevaleceu em todos os episódios, seja do Antigo, seja do Novo Testamento. E a gente percebe a vontade soberana de Deus, mesmo quando o homem ele se colocava, e por diversas vezes o povo de Israel se colocou em desobediência, usando muitas das vezes de idolatria, servindo a outros deuses, ainda assim, com a infidelidade do povo, com a idolatria do povo, a gente percebe a vontade soberana de Deus todo o tempo prevalecendo sobre a imperfeição e o erro do ser humano. Ainda, torno a dizer, com grandes homens que nós sabemos que fizeram e fazem a diferença na nossa vida. E essa soberania de Deus que começou a se manifestar lá em Gênesis 3 com a queda do homem, ela veio se manifestando através dos patriarcas, através dos profetas, até chegar ali no Novo Testamento, onde a vontade soberana de Deus, ela se manifestou através do nascimento de Jesus Cristo, o Messias, aquele que haveria de vir como veio para mudar a vida da humanidade, mudar a vida do homem, e naquele momento mudar a vida daquelas pessoas que viviam oprimidas ali pelo Império Romano, que clamavam pelo Messias, assim como lá no Egito, antes do Êxodo, o povo clamou, e Deus ouviu e atendeu, e livrou o povo. Aqui, a vontade soberana de Deus que veio se desenvolvendo em todo o Antigo Testamento, se manifestou com o nascimento de Cristo. E ele veio, e ele pregou, e ele ensinou, e ele mostrou sinais, curou, ressuscitou mortos, usou de amor, de solidariedade, de amizade. Jesus, ele veio como Messias, sim, mas não como os judeus esperavam. Talvez um revolucionário, um guerreiro, aquele que iria de uma forma muito brutal, quem sabe, livrar o povo do Império Romano ou das garras do Império Romano. Não. Jesus veio para distribuir amor. Se baterem na tua face, o que eu faço, Senhor? Dou um murro? Não, dê a outra. Ao invés de caminhar 1 milha, 2, caminha 5, 6 com Ele. Jesus sempre com uma palavra mansa de amor para desconstruir tudo aquilo que vinha sendo nutrido ao longo do tempo. Toda a ira, toda a revolta daquele povo contra o governo e muitas das vezes contra o próprio Deus. E Jesus veio trazer uma nova vida para todos nós. E ele pregou e ele operou milagres, contudo, nem todos estavam satisfeitos. E nós conhecemos a história. Jesus foi traído, preso, interrogado,
foi violentado, sofreu violência física, e nós sabemos o episódio da coroa de espinhos, da lança, e chegamos aqui nesse momento, quando Jesus foi pregado numa cruz. E como eu disse no início, algo que entristece o nosso coração quando nós lemos o Evangelho, o relato dos discípulos, dos apóstolos, falando, alguns deles, a respeito da crucificação de Cristo, falando a respeito de como ele se comportou e como os soldados romanos se comportaram, quando ele carregava aquela pesada cruz. Mas ainda assim, a vontade soberana de Deus estava em execução. E nós lembramos, quando o Senhor Jesus, ele estava na cruz, ali ainda, ele expressou amor. Um dos prisioneiros disse o quê? Se você é mesmo Cristo, desça daqui e leva-nos também, enquanto que o outro falou, olha rapaz, você nada sabe, ele nada fez. Nós somos culpados, ele não. Senhor, o que eu faço para ser salvo, alcançar essa salvação? E Jesus, com dores terríveis certamente, sangrando, falou, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Um mestre que nós precisamos aprender muito com ele. E a vontade soberana de Deus estava aqui. E chegou o momento em que o nosso mestre morreu. Está lá no verso 50 anterior, quando a Bíblia diz, Jesus clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. E Jesus, o nosso Senhor, morreu. E como nós lemos, o seu corpo foi colocado no sepulcro de José de Arimateia, um discípulo de Jesus, segundo Lucas, um homem bom, um homem justo, que tinha um sepulcro novo, colocou ali o corpo de Jesus. Porém, os sacerdotes e os fariseus temiam que Jesus havia falado, que ele iria ressuscitar. E tendo conhecimento disso, foram a Pilatos e falaram, olha, precisamos resolver essa questão. Senão os discípulos vão agir, vão pegar o corpo dele, vão roubar o seu corpo e vão declarar para todos que ele ressuscitou. Então, o problema de agora vai ser maior ainda que o problema anterior. E Pilatos falou, fazei como vocês querem, vão lá. E a Bíblia diz que eles chegaram lá e havia uma pedra, colocaram guardas e selaram a pedra que estava ali. Temendo uma possível fraude por parte dos discípulos, eles tomaram essa providência. Colocaram guardas e selaram, eu acredito colocou cimento ou argamassa, não sei o material da época, mas provavelmente isso. Tomaram todas as providências possíveis e necessárias para que ninguém pudesse invadir aquele sepulcro e retirar o corpo de Jesus que estava ali. Irmãos, aqueles homens eram doutores da lei, sacerdotes que cuidavam do templo judaico, homens letrados, homens que conheciam muito bem a lei. Nós sabemos, muitos fariseus legalistas, que, aí eu me lembro da pregação de quarta passada, quando o pastor Otávio falou da mulher encurvada, eles não queriam nem que as pessoas chegassem lá no sábado, olha, vocês querem ser curados? Vem aqui, até sexta-feira, no sábado não, meu Deus. E Jesus deu uma resposta e curou aquela mulher naquela ocasião. Aqueles homens, eles pensavam que eles detinham algum poder, irmãos, sobre a morte e sobre a ressurreição de Cristo. A posição que eles ocupavam, talvez, fez com que eles imaginassem que tudo aquilo ali estava no controle de suas mãos. E pensando assim, eles agiram, foram a Pilatos e resolveram
fazer de tudo para que ninguém invadisse aquele sepulcro. Mas a gente precisa entender algo. A morte de Jesus não foi causada por Pilatos, que lavou as mãos, não foi causada pelos sacerdotes, escribas, fariseus, anciãos, muito menos por Judas, que o traiu. A morte de Jesus era um plano do próprio Deus. Era a vontade soberana de Deus, ainda que ruim, ser entregar um filho unigênito, para ser morto, mas ainda assim, irmãos, essa é a manifestação da vontade soberana de Deus. Jesus foi crucificado, morreu numa cruz e ressuscitou por obra de Deus Pai, pela vontade única de Deus Pai. Tudo planejado pelo próprio Deus. Glória a Deus. E aqueles homens foram ali e tomaram as atitudes que eles achavam necessárias para que o corpo não fosse violado e muito menos o sepulcro. Mas e a vontade de Deus? Aqui, nesse episódio da ressurreição, Deus estabeleceu a coluna do Evangelho. Porque o que nós cremos está baseado na ressurreição de Cristo. Paulo falando aos Coríntios, capítulo 15, ele fala: se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã. Mas ele ressuscitou, irmãos. Não apenas ressuscitou, mas ele está vivo. Nós vimos a ressurreição do filho da viúva de Naim, nós vimos a ressurreição de Lázaro, mas eles vieram à vida, mas depois morreram novamente. Cristo não. Cristo ressuscitou e vivo está à destra de Deus Pai, como a Bíblia nos diz. E o que nós podemos aprender, irmãos, com esse episódio? Num primeiro momento triste pela perda do mestre, mas após a ressurreição, tudo mudou. Tudo o que nós mudamos. Porque com a morte, nós fomos justificados. Jesus morreu ali e fez expiação pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz, como diz o profeta Isaías, estava sobre ele. Estava sobre ele. O escrito de dívida que era contra nós, ele pagou. E o apóstolo Paulo diz que ele cravou na cruz a nossa dívida. E qual é o nosso papel nisso tudo, irmãos? Nós precisamos olhar para Cristo e entender, a igreja, todos nós, precisamos olhar para Cristo e entender que a morte e a ressurreição de Cristo não foi um acaso, foi um plano de Deus, mas plano como, pastor? Plano de Deus na vida de Jesus para atingir o homem, atingir a mim e a você, porque através da morte de Cristo, os nossos pecados foram perdoados, como diz a Bíblia, o véu do templo foi rasgado e nós temos acesso direto a Deus. Aquilo que o pecado de Adão tirou de nós, a comunhão de Deus, Jesus, pela sua morte, ele nos reconduziu à comunhão de Deus Pai. Ele nos reaproximou da comunhão de Deus Pai. E isso é a coluna do cristianismo, irmãos, a coluna do Evangelho. A obra redentora de Jesus Cristo precisa ser clara na nossa vida, para que a gente compreenda o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos no processo de santificação, porque o plano de Deus, ele ainda não acabou, ele ainda está no processo. Nós estamos aqui,
vivendo e pregando a palavra de Jesus, todos os ensinamentos que Ele nos deixou, toda a obra que Ele nos deixou, deixando ainda um alerta: olha, vocês farão obras ainda maiores. Eu vou, mas vocês têm uma missão: propagar essa palavra, propagar que eu morri pelo homem, pelo pecador, e todo aquele que crê no meu sacrifício, na minha ressurreição, esse, assim como eu, ressuscitará e terá vida eterna. Essa é a palavra de Deus e esse é o plano de Deus na nossa vida. Irmãos, nada e nem ninguém pode impedir a vontade de Deus de se cumprir. Nós sabemos que no início do ministério de Jesus, o próprio diabo levou a diversos lugares, tentando de todas as formas e maneiras tirá-lo do seu propósito. Algo que fala muito comigo, quando Jesus está na cruz e muitos dizem: desce daí se tu és o Cristo. Ele podia descer. Assim como quando Pedro cortou a orelha do soldado Malcolm, ele falou: Pedro, guarda essa espada, meu filho, seu ignorante, seja mais moderado, guarda essa espada. Eu poderia pedir a Deus e uma milícia de anjos viria a meu favor, mas ele tinha um propósito, ele fazia parte de um plano, ele não desceu da cruz, ele morreu, ele derramou o seu sangue e ele fez expiação pelos nossos pecados. E ele deveria ressuscitar, porque isso fazia parte do plano de Deus. Eu posso imaginar o inferno, né? Quando Jesus: Pai, a ti entrego o meu espírito, e morre. Festa, fogos lá que não deve faltar, né? Festa. Mas a Bíblia diz que um anjo do Senhor desceu e um terremoto sacudiu aquele lugar. Deus gosta de usar a natureza, como o pastor Otávio falou. Com Pedro também, né? Foi assim a mesma coisa. Um terremoto, no outro episódio veio um anjo, e a Bíblia diz que as portas das cadeias abriram automaticamente. Primeiro porteiro eletrônico da história, irmãos, da humanidade. Tudo isso, o poder de Deus se manifestando. E o que nós podemos aprender nessa noite é que nada pode conter a vontade de Deus, como Ele mostrou na história de Jesus, na morte e na ressurreição. E comigo e com você, com a sua igreja, não é diferente. Deus, Ele continua operando. Deus, Ele continua sendo soberano e fazendo com que a sua vontade, que a gente sabe que é boa, perfeita e agradável, para que ela se realize na nossa vida. A gente cantou aqui, no agitar do mar por temporais. A gente precisa viver o que a gente tem cantado, irmãos. Contigo voarei sobre trovões, descansarei, pois tu és Deus, tu és Rei. E nós vivemos muito agitados. O pastor Otávio me chamou e hoje o dia foi pesadíssimo, muito pesado. E agora no final do dia eu fui buscar o João, lá no K11, peguei, o trânsito sempre foi maravilhoso, irmãos, ali na Bernardino de Melo, um trânsito, subi o viaduto, um caminhão lá no viaduto, lá da Barro Júnior, enguiçou no meio do viaduto, dando ré. Eu falei: meu Deus do céu, por que isso hoje? Aí na hora veio assim, a vontade soberana de Deus. Deus sabe de tudo. Eu falei: vou descansar. E cheguei em tempo, ofegante, não peguei o elevador, subi de escada, ofegante, mas cheguei, graças a Deus. Então, às vezes, nós nos agitamos por demais, nos preocupamos em demasia,
quando na verdade, irmãos, nós precisamos tão somente confiar. O que nós vivemos nesses últimos 2 anos foi uma prova, um teste pesado para a nossa fé, para a fé da igreja. Um teste pesado. E nós estamos aqui. Nós sobrevivemos. Nós estamos aqui. Glória a Deus. E muitas foram as orações. E o que é isso? O que está acontecendo com a humanidade? Foi um desespero, muitas pessoas tirando a vida, enfim. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus esteve todo o tempo no controle de todas as coisas. Em todo o tempo, irmãos. E nós, ainda que vivamos nesse mundo, ainda que a gente tenha passado por tudo isso, e vamos passar por muitos outros episódios da nossa vida, nós devemos tão somente olhar para a cruz. Esse episódio de Jesus foi um marco também no cristianismo, no que diz respeito à cruz. A cruz, que era um instrumento de maldição, um instrumento de morte, Cristo transformou no instrumento de vida. Porque através da cruz, Ele teve vida e também nos deu vida. Aquela pedra que estava ali no sepulcro não pôde conter. Interessante, isso já está no capítulo 28, e eu peço que você olhe aí. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Gente, isso aqui é autoridade. Aqui quem manda sou eu. Ele tirou a pedra e sentou sobre ela. Isso me remete às curas de Jesus. Pega a tua cama, a tua maca e vai. Anda, porque você está curado. Ou seja, aquilo que servia para levar o coxo, aquele que era um inválido até aquele momento, Jesus fala: pega e leva, e anda, porque a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E aquele anjo assentou-se sobre aquela pedra. Irmãos, Jesus, Ele ressuscitou para dar prosseguimento a uma obra soberana de Deus na vida do homem. E nós sabemos que Jesus, Ele dividiu a história da humanidade, antes de Cristo e depois de Cristo. Ninguém pode negar que Cristo, Ele dividiu a história da humanidade. E Ele hoje, Ele continua a realizar a obra através da igreja. E nós, que somos a igreja de Cristo e recebemos a comissão dEle para dar prosseguimento a essa obra, nós devemos olhar para a morte e a ressurreição de Cristo, para que esses episódios venham encher o nosso coração de alegria, sim, irmãos, e venha fortalecer a nossa fé, porque a nossa esperança morreu, mas ressuscitou e está viva. A palavra está viva. Os projetos de Deus para as nossas vidas estão vivos. As dificuldades, elas vão continuar vindo sobre a nossa vida. O mundo trabalha contra a igreja. O mundo governa contra a igreja. E o mundo vai continuar usando de meios e métodos e artifícios. A gente vê isso tão perto de nós agora. Há uns anos atrás, a gente via a igreja perseguida lá na África, no interior da África, da Ásia, em alguns pontos da Europa. Hoje está do nosso lado, irmãos. Está aqui no Congresso em Brasília.
leis que são criadas lá, e graças a Deus, muitas não vão à frente, mas até quando? Contra a família, contra a igreja. Isso vai parar, pastor? Não. Bispo, há uns meses atrás, ele falou algo que eu guardei no meu coração. Ele falou: o mundo não vai melhorar, mas nós podemos melhorar sempre, porque nós temos a Cristo. A Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno, mas nós não pertencemos a ele, irmãos. Nós temos que viver aqui, mas com a nossa esperança numa vida eterna. O apóstolo Paulo falou: se a nossa esperança em Cristo se limita a esse mundo, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, ainda que esteja um turbilhão ao nosso redor, temos que olhar para Cristo. A nossa esperança é o Senhor. E quando Deus estabelece a sua vontade, ninguém vai impedir. E às vezes as circunstâncias que nós estamos vivendo, elas podem parecer, e muitas das vezes são, sim, desfavoráveis. Talvez alguém olhasse, até mesmo os discípulos: como Jesus vai ressuscitar? Soldados lá selaram, botaram cimento lá na pedra, como isso vai acontecer? A nossa mente é muito finita, irmãos, nós somos muito limitados, mas Deus não, Ele diz: eu sou, só isso. Senhor, o que nós vamos dizer? Quem és tu? Eu sou, Ele é tudo, Ele é Deus, Ele é Criador, irmãos. Leia o Salmo 139, ali está uma descrição muito fidedigna de quem é o nosso Deus. Se subo aos céus tu estás, se desço ao mais profundo abismo, lá estás também. Sabe tudo, Ele conhece todas as coisas. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que cuida de mim e de você. E a sua soberania está todos os dias diante de nós. Quando nós acordamos, já é Deus exercendo a sua soberania, porque Ele nos mantém vivos. O ar que nós respiramos. Hoje eu levei meu pai ao médico, ele vai fazer uma cirurgia dia 9, depois eu vou pedir que os irmãos orem, uma cirurgia complicadinha. Aí o médico lá telefonando, resolvendo todas as questões da cirurgia, aí aquele quadro enorme com o corpo todo, dava para ver tudo por dentro. Aí eu fiquei olhando o coração, né? O coração não tem uma energia elétrica, não tem uma fonte elétrica que o mantém batendo. O próprio movimento, né? Do sangue nas artérias, por todo o corpo. De alguma forma, irmãos, o coração bate. De alguma forma nós abrimos os olhos. De alguma forma a gente sente o cheiro do café, da manteiga, da torradeira, enfim. Isso tudo é Deus mostrando a sua soberania, dizendo assim: eu estou aqui, eu estou cuidando, mesmo nas tribulações, nas dificuldades, nas crises, Ele sempre se mostra presente. É porque às vezes a agitação muito grande tira os nossos olhos de Deus. E Jesus aqui, Ele, mais uma vez, Ele traz esse ensinamento. Circunstâncias desfavoráveis, mas Deus entrou com provisão. Veio um anjo, retirou aquela pedra, e Jesus ressuscitou, para que a vontade soberana de Deus pudesse ser efetuada. Às vezes a gente se acha dentro de um sepulcro fechado, né? Uma angústia, um aperto. Deus está ali. Deus remove a pedra, faz um buraco. Ele faz o que Ele quiser, irmãos. Ele é Deus, Ele é soberano.
Então não importa o que eu e você, o que nós possamos estar vivendo, Ele é soberano para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou podemos pensar ou imaginar. E o que podemos aprender com esse episódio da ressurreição de Cristo é que Ele ressurgiu, Ele ressuscitou, na verdade, para que eu e você possamos ter vida, ou pudéssemos ter vida. Se hoje você está se sentindo mal, num sepulcro, com esse sentimento que a gente sabe muito bem como é, Jesus já nos salvou, irmãos. E nós precisamos entender isso. A salvação, ela vem pela palavra, mas pela pregação da palavra a respeito de Jesus, sempre de Jesus. A palavra que salva é a palavra cristocêntrica, a palavra que diz respeito a Jesus, que fala de Jesus, dos planos de Jesus, da obra de Jesus, da morte e da ressurreição de Jesus. E a gente precisa viver essa ressurreição em nossas vidas. E não apenas viver, precisamos pregar a ressurreição de Cristo. Porque para que haja vida, Jesus morreu e ressuscitou. Para que nós tivéssemos vida, Jesus deu a sua vida. O que o próprio Jesus falou? Aquele que ganhar a vida e aquele que perder a vida por amor de mim, acha lá. É uma coisa meio sem nexo, não é? Uma coisa sem sentido. É. Mas o Espírito Santo traduz para nós essa verdade, que nós precisamos morrer para este mundo e viver tão somente para Cristo. Precisamos crer, irmãos, que o Senhor sempre enviará o socorro. Ele efetua sempre a sua vontade por amor àquele que coloca a sua vida nas mãos dele. Nós precisamos colocar a nossa vida na mão de Deus. Senhor, guia a minha vida, dirige a minha vida. Hoje a gente vê um evangelho onde muitos querem ser salvos. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte: ou Jesus é o nosso Senhor, ou ele não pode ser o nosso Salvador. Muitos querem um Jesus Salvador, mas se negam a se render ao senhorio de Cristo. Ele primeiro precisa ser o nosso Senhor, governar a nossa vida, dirigir a nossa vida, os nossos pensamentos, para a gente tê-lo como nosso Salvador. Porque quando eu reconheço que Ele é Senhor, eu entendo a obra de Cristo na cruz, morrendo e ressuscitando. Eu compreendo que tudo isso foi por minha causa. Eu compreendo que todos nós, como diz o apóstolo Paulo, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele morreu, nos justificou, nos regenerou. E quando nós reconhecemos essa obra de morte e ressurreição, nós recebemos a adoção de filhos de Deus. E a gente vai para esse processo de viver em santificação, porque haverá o dia em que o Senhor voltará, irmãos. Jesus Cristo voltará. Lembra do nosso irmão? Jesus Cristo voltará. E essa é uma verdade que nós precisamos pregar. Para finalizar, Romanos capítulo 8, e eu já vou pedir para você ficar de pé, vamos ler. Romanos capítulo 8,
A gente vai ver aqui a certeza do amor de Deus no verso 31. E eu não quero ler sozinho esse texto. Vamos ler juntos, irmãos. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Nós. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Quem poderá, quem intentará algo contra a igreja de Cristo? Aleluia! Feche os seus olhos.